trabalho trata da escolarização obrigatória, uma formação compulsória de um grande rebanho. Por favor, o próximo. Meu nome é Cristiano, minha colega Vanessa Martirene, coautora do trabalho, somos orientados pela professora doutora Paula Rini. A nossa graduação, aqui na introdução a gente quer tocar nesses pontos porque achamos importantes. A nossa graduação foi profundamente tocada e modificada pela participação no grupo de pesquisa. Nós somos do GCAF, o grupo de pesquisa sobre educação, cultura, ambiente e filosofia. A participação no grupo nos traz estudos, nos traz autores e nos traz propostas que a graduação não nos traz. É uma parte da universidade. E nós também fomos agraciados com as bolsas de iniciação científica. Participamos da seleção. A Vanessa fez 2 anos de CNPq e agora está pela FAPERS. E eu fiz 1 ano de CNPq, estou no meu 2º ano como bolsista de iniciação científica. E aí, quando tu te torna bolsista de iniciação científica, a tua participação no grupo muda. Porque aí agora tu não está lá só para estudos, discussões e debates. Tu participa efetivamente das pesquisas dos professores e de outros mestrandos e doutorandos que estão num nível acima de ti. E participando dessa pesquisa, tu entende o processo de pesquisa, como funciona, e essas pesquisas dos colegas vão te trazendo inquietações que antes, talvez, na tua simples graduação, tu não teria. A importância da participação no grupo de pesquisa é fantástica. Essas problematizações, inquietações, nos trouxeram a problemática da educação compulsória. Convido os colegas para um seguinte pensamento. Obrigatoriedades outras que nós temos. A gente pensa que a educação é um direito. Ok. Digamos que um tio meu que mora lá no Haiti morreu e me deixou de herança uma casa. É um direito meu adquirir esse imóvel. Entretanto, um direito é algo que me traz determinada benesse. E um direito é algo do qual eu posso abrir mão. Eu posso dizer, não, eu não quero essa casa. Essa casa não vai me trazer nenhuma benesse. A educação é um direito, mas é um direito que tu não pode abrir mão. Ora, então ela é uma obrigação. Ela não pode ser um direito e uma obrigação ao mesmo tempo. Vamos pegar um grupo populacional. Vamos pegar aqui de exemplo o grupo dos homens. Homens maiores de idade, ao completarem 18 anos, têm que ir para o serviço militar. Obrigatório. Não é um direito, é uma obrigação. Entretanto, nem todos que vão lá e se alistam acabam efetivamente servindo. Então, esse movimento de obrigatoriedade em cima desse grupo, homens maiores de idade, não se efetiva sobre todos eles, somente sobre aqueles que forem selecionados para fazer parte desse rebanho, esse rebanho militar. Muito se vê bandeiras contra o militar, contra a polícia, contra determinados grupos, porque esses grupos estão te doutrinando, esses grupos fazem tu ser assim, assado, etc. e tal. Ora, a escolarização obrigatória não se restringe a homens maiores de 18 anos. Ela pega todo mundo, meninos, meninas e até atípicos agora, né? São obrigados e cada vez mais cedo a se submeterem a esse processo de escolarização compulsória. Nietzsche vai fazer uma crítica à moralidade e à defesa da singularidade. Não vou me estender agora nisso, porque nos próximos slides eu vou me estender. Mas Nietzsche critica a moralidade do seu tempo e diz que essa moral que busca se subverter todas as outras, essa moral que busca ser onipresente, ela reduz a singularidade do sujeito, porque ela estabelece os ditames de como tu deve ser, te comportar e te construir. Foucault, buscando a constituição do sujeito, que é o cerne da obra dele, Foucault vai tratar de economia, vai tratar de história, vai tratar de sociologia, mas o cerne da obra dele é a busca de como o sujeito se constrói e se constitui, como tu é tu, como eu sou eu, como ela é ela, o que nos fez ser o que somos. E Foucault vai dizer que, claro, o maior fator são os mecanismos de poder. Mecanismos de poder que exercem sua influência sobre nós. E eles estão presentes nas instituições. Cabe lembrar que, para Foucault, o poder não está estagnado em determinado lugar, aqui ou ali. O poder, ele navega pelo tecido social, né? O poder está nas relações, são relações de poder. Mas o poder está nas instituições. E aí não pensem só em instituições como escola, Estado, polícia, quartel, fábrica, hospital, mas até mesmo a instituição familiar. Esses autores nos convidam para uma prática filosófica. Prática filosófica. Filosofia como disciplina, filosofia como algo que tu estuda para tirar um 7 ou apenas para passar e conseguir teu diploma, é uma coisa. Mas quando tu pega essa filosofia e traz ela para a tua vida, traz ela para o teu cotidiano, traz ela para a tua prática, aí é que tu vai ser realmente crítico. E sendo crítico, eu cito aqui agora Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor da USP, entre outras universidades a qual ele passou, onde ele diz que a crítica é a maior promotora de rupturas. Quando tu é crítico, tu promove rupturas. E essas rupturas, diz Mário Sérgio Cortella, pode às vezes me colocar ao lado
do meu inimigo. Não, inimigo não. Inimigo é uma palavra muito forte. Mas pode me colocar ao lado daqueles com quem eu normalmente não concordo. E pode me colocar contra os meus amigos. Não, amigos é uma palavra muito forte. Mas pode me colocar contra aqueles que normalmente eu concordo. Porque isso é ser crítico. Ser crítico é ser o verbo, não é ser o eco. Se tu é o eco, tu repete e tu aceita. Tu participa de um rebanho. Seja ele militar, religioso, ideológico, qual for. Colocar causas caras em xeque. Então, se eu quero ter essa atitude filosófica, se eu quero ter essa postura filosófica, se eu quero trazer isso para a minha vida, e se eu quero realmente ser crítico, eu tenho que colocar em xeque não só as causas que eu não gosto. É muito fácil alguém que não concorda com Marx questionar Marx. Mas se eu concordo com Marx, eu próprio deveria exercer essa crítica sobre Marx, porque aí a minha crença é fundamentada, não é uma crença baseada em achismos. Quando eu penso sobre algo, eu utilizo várias faculdades mentais, entre elas a imaginação. Ora, eu posso pensar sobre unicórnios, eu posso pensar em dragões, mas eu posso de fato conhecê-los? Eu posso pensar em mundos imaginários e utópicos que vão propor a igualdade, todos seremos felizes para sempre, mas eu posso de fato conhecê-los? Então, colocar as causas caras em xeque é uma questão. Tem aqui uma citação de Foucault que eu não vou ler, mas vou fazer um resuminho para vocês. Foucault, que trabalhou então com história, economia, sociologia, política, fala do Estado no livro Segurança, Território e População, Foucault diz que o trabalho dele não é nada disso. O trabalho dele é filosofia. Ou seja, nas palavras de Foucault, a política da verdade. Porque Foucault não vê para a palavra filosofia um outro significado que não a política da verdade. Filosofia vem do grego, onde filo significa amante e amigo, e sofia, saber, conhecimento. Sendo assim, filósofo é aquele que ama, que busca o conhecimento e busca o saber por si próprio, porque assim requer o seu acabamento, não por imposição, não por uma nota, ou por algum status dentro de determinado circuito social. Por favor, próximo. Nossa metodologia. A gente adotou essa pesquisa bibliográfica, com foco nas obras de Nietzsche e de Foucault, especialmente aquelas que tratam de moral e disciplina. A pesquisa bibliográfica, ao nosso ver, nos permite uma coisa fantástica, nos permite uma viagem temporal através da tinta e através dos livros, uma odisseia de conhecimento que é impossível para os pés humanos, devido à nossa finitude. Isso me permite olhar lá no período e no contexto desses autores como era determinado assunto, o deslocamento desse assunto através do tempo e como esse assunto se encontra hoje na nossa contemporaneidade. Isso nos permite um embasamento, um fundamento teórico, científico, um conhecimento da causa, que é o que Foucault faz quando ele faz a genealogia e quando ele faz a arqueologia, né, dos assuntos que ele se propõe a estudar. Nietzsche também faz isso, inclusive tem o famoso livro Genealogia da Moral, da onde vai estar o conceito de moral de rebanho. Próximo, por favor. Resultados e discussões. Bom, vou tentar fundamentar, ainda que brevemente, devido ao tempo, o conceito de moral de rebanho em Nietzsche e o conceito de disciplina em Foucault, que são os que a gente vai usar basicamente para colocar então a questão da escola, que nos é muito cara, em xeque. O conceito de moral de rebanho em Nietzsche. Nietzsche rompe com a moral do seu tempo, né? Com a moral que predominava o Ocidente naquela época, uma moral judaico-cristã, uma moral que em prol de uma utopia, de um mundo fantástico, fabuloso, onde todos seremos salvos, não sei o quê, essa moral apequenava o sujeito, diminuía no sujeito a sua vontade de poder, a sua vontade de potência, ou como Freud vai chamar, a libido do sujeito. Nietzsche dizia então que a moral no seu tempo estava sendo subvertida por uma moral que ele chamou de moral dos escravos. Os escravos, oprimidos, sofridos, inferiorizados, pobres escravos, subverteram a moral do seu tempo contra os senhores. Porque até então a moral era a moral que Nietzsche chama de moral dos senhores. Os deuses se agraciavam daqueles homens excepcionais, Alexandre o Grande, Aquiles, enfim, Odisseu, vários nomes eu poderia citar. E a partir desse momento da Revolução Judaico-Cristã, esses preceitos começam a ser vistos como maus, como mundanos é o termo. Todas as coisas que são do mundo, os desejos, os prazeres, os desejos, as vontades de potência, são vistos como algo que é mau, é feio. Tudo que é autêntico é feio. A minha condição inferior não é culpa minha, é culpa tua. Tu és o Senhor e tu me condicionas a minha condição que é inferior. Nietzsche então vai dizer que poderiam existir outras morais, acima dessas morais mais elevadas. Contra tal possibilidade, repete ele, contra tal deveriam. Entretanto, essa moral se defende com todas as suas forças, de uma forma obstinada e inexorável. Ele termina essa passagem dizendo, com uma fome onívora.
Nietzsche faz essa crítica à moral judaico-cristã, mas na sequência das suas obras ele estende isso a outras morais, porque o problema de Nietzsche não é com o judaico-cristã, o problema de Nietzsche é com uma moral que procura se sobrepor a todas as outras, independente de tempo, independente de pessoa, sujeito ou contexto. Nietzsche vai fazer essa crítica ao socialismo e ao comunismo, que em nome de uma utopia, do mundo perfeito, onde todos seremos iguais, então não precisaremos de direitos nenhum, já que não é. Aí vai fazer essa crítica também a Sócrates, a Platão, o mundo da metafísica, do conhecimento, do saber, onde aquela luz que entra pela caverna vai iluminar os pobres homens que estão presos até as sombras. Nietzsche diz que essa moral nos apequena. O conceito de disciplina em Foucault. No século XVIII, Foucault vai renovar a ideia de disciplina. Disciplina que era visto antes como algo que te doutrina, te cerceia e te exerce somente poder, Foucault vai ver como algo que também fabrica indivíduos, porque ela otimiza o teu tempo, ela busca uma produtividade. Como o tempo está curto, então eu vou me reduzir no conceito de disciplina de Foucault e vou cair no texto da Paula e da Giza, das professoras aqui da FURG, que conseguem conectar perfeitamente com sua obra a condução da população de uma determinada forma e não de outra, se alinhando com Nietzsche, e mostrando que o alvo da disciplina é o corpo do indivíduo, para adestrá-lo e governá-lo, formando assim um sujeito dócil e útil, se alinhando com Foucault. Elas dizem que pensar a escolarização, pensar essa infância escolarizada como uma população, é uma estratégia política econômica de racionalidade governamental. Para a melhor manutenção da vida das crianças, é necessário que determinada população, lembra dos homens, seja conduzida de uma forma e não de outra. Provocando sobre ti determinados comportamentos e sobre ti determinados comportamentos, sendo assim, eu decido, te subjetivando e te objetivando o que tu vai ser e pautas ambições e o que tu vai ser e pautas ambições. Próximo, por favor. Vou tentar ser sucinto. Por favor, que a gente precisa respeitar o coletivo. As considerações finais vão passar, então, pelo fato de que os processos de formação produzem padronização de condutas e formas de pensar. Nenhum processo de educação é neutro. Quando eu educo alguém, eu já estou pensando o sujeito que eu quero ter lá no final desse processo de educação. Tanto nossos filhos, como nossos alunos, como nós mesmos, que estamos aqui passando por um processo de educação. O ressentimento, então, desses grupos oprimidos subverteram os valores, e Nietzsche vai falar que a moral dos senhores é a moral que parte de um triunfante sim, é uma moral afirmativa que vai trazer à tona sujeitos de excelência, enquanto a moral dos escravos é aquela que, não podendo elevar todo mundo a esse nível, vai rebaixar os outros para padronizar e buscar uma hegemonização das pessoas no mundo. Os mecanismos, que Foucault, aí vamos cair em Foucault, os mecanismos de objetivação e subjetivação nas crianças vão causar a morte da singularidade. Não só na escola. Prisões, quartéis, hospitais e fábricas são as instituições onde Foucault mais coloca o foco dele. Através de uma vigilância hierárquica, onde eu te cuido, através de sanções, quando tu te comporta mal, não deixo tu sair do recreio, eu te podo de alguma coisa, através dessas sanções, eu vou disciplinando não só esse aluno que é alvo, mas todo o conjunto que entende que determinadas condutas não são bem vistas, nem são bem-vindas. O estudo de casos e o exame, uma é consequência do outro. Eu faço o exame me traz dados que serão... Eu vou precisar te interromper, porque nós temos as demais apresentações, já estamos estourando os 15 minutos. Só esse, então, e finalizo. Finaliza. O exame vai me trazer, então, os dados para eu me fazer o estudo de casos, e através do estudo de casos eu vou determinar quem eu tenho que disciplinar mais e quem eu tenho que disciplinar menos. As perguntas que o trabalho nos deixa, para uma continuação, com certeza, não podendo falar dos outros itens, porque já fui cerceado, é qual a lógica governamental orquestra essa padronização dos sujeitos? Qual a moral que se produz a fim de normatizar e disciplinar os sujeitos? E, finalmente, quais os padrões sociais, econômicos e culturais estão sendo buscados para todos nós, indivíduos, e para a sociedade futura? Muito obrigado, era isso. Desculpa ter passado o tempo, é que o assunto é denso.